voltei e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre o mistério das duas irmãs. O Mistério das Duas Irmãs é um filme de 2009 que eu assisti faz muito tempo. Eu lembro que eu assisti na Globo na época, quando segunda-feira dava os filmes super inéditos da Globo, e eu lembro que eu vi sozinha e que eu passei muito tempo falando que aquele era o meu filme de terror favorito. Por quê? Por causa do final. E aí eu decidi que eu ia reassistir esse filme essa semana. Por quê? Porque agora eu sei o final. Apesar de não lembrar de muita coisa do enredo, eu lembro da grande virada da história. Então eu pensei, vou assistir esse filme inteirinho, sabendo o que acontece no final, pra ver se tem algum furo, pra ver se tem alguma coisa que deixou a história, né, sem fazer muito sentido. Então eu resolvi reassistir e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi essa experiência. Peraí. Antes do vídeo começar, não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, de ativar o sininho pra receber as nossas notificações e de no final do vídeo deixar um comentário sobre o que você achou do que eu falei aqui, tá bom? Pra quem não sabe, o filme O Mistério das Duas Irmãs conta a história de uma jovem que presencia a morte da mãe dela durante um incêndio. A mãe dela morre numa casa de barcos, a casa explode e aí ela acaba tentando cometer suicídio, só que ela não consegue e fica quase um ano numa clínica psiquiátrica. E é assim que começa o filme. O grande enredo, a grande história é que ela acredita que, na verdade, quem matou a mãe dela, que a mãe dela não morreu por um acidente, mas que quem matou a mãe dela teria sido a nova madrasta, que era enfermeira na época e que queria ficar com o pai dela, que foi o que ela conseguiu hoje, ela conseguiu estar com o pai dela. Então, quando ela volta pra casa depois da clínica psiquiátrica, a primeira pessoa que ela dá de cara é a nova madrasta. E ela acaba acreditando que tudo isso foi um grande esquema, um grande plano. E é isso que é sensacional no filme. A Ana também tem uma irmã que também não gosta da madrasta e que tenta ajudar ela a descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Porque outra grande sacada do enredo é que ela não lembra o que aconteceu na noite que a mãe dela morreu. E ela passou todo esse tempo na clínica psiquiátrica tentando lembrar, despertar essa memória e não conseguiu. Então, essa é uma outra grande sacada da história, essa irmã dela que tá sempre junto. Eu não pesquisei muito, mas pelo que eu sei, esse filme é um remake de uma história asiática que também conta a mesma história, que o nome é O Conto das Duas Irmãs também. Então seria uma adaptação, mas como eu não assisti esse outro, eu não posso opinar, não sei se realmente ele é fiel, se o remake é melhor ou não. Então a gente não vai se atentar muito a esse detalhe. Na verdade, eu quero falar muito sobre o final. Então, se você ainda não assistiu esse filme, dá um pause aqui e adiciona esse vídeo nos favoritos, vai lá, vê o filme e volta aqui depois pra gente conversar, porque é sensacional e vale muito a pena. Já jogando spoiler assim na sua cara, o que realmente aconteceu naquela noite, tá? Preste bem atenção, porque o final é sensacional. A Ana, que é a personagem principal, ela descobre que o pai dela tá traindo a mãe dela com a enfermeira. Então ela se revolta, vai até a casa de barcos onde mora a mãe dela, pega gasolina e a ideia dela é atear fogo na casa para que o pai e a madrasta morram. Esse é o plano dela naquele momento, né, naquele surto de adrenalina. Só que quando isso acontece, a irmã mais dela vem até a casa de barcos e aí conversa com ela um pouquinho e acaba fechando a porta e derrubando uma vela. E essa vela teria sido o estopim do grande incêndio que explodiu e a irmã mais velha estaria na casa também. Então a mãe e a irmã morreram tudo por culpa da protagonista. E isso que fez ela bugar a mente dela e tudo mais. Esse é um resumo, mas existem outros ganchos na história que também são muito legais. Por exemplo, ela acredita que a madrasta, Rachel Summers, na verdade é uma outra mulher que já teria matado 3 crianças e que carregava consigo um colar de pérolas como se fosse um grande prêmio daquele assassinato que ela cometeu. Então ela tem mais força ainda para acreditar que essa mulher já tem um histórico. E a gente vê todo o filme pelo olhar da Ana. Então a gente acredita que a madrasta é realmente do mal e torce para que ela consiga sair dali e se livrar daquele grande problema, né? Porque, na verdade, a Rachel, ela é muito espertinha. Na verdade, ela é uma madrasta que tá tentando se impor. Então, ela acaba sendo meio carrasca, meio madrasta demais, assim. Então, isso colabora pra que a gente acredite que ela seja do mal. Mas a grande sacada é que ela não é. Quem faz tudo é a Ana. E isso só é descoberto na última cena do filme. Na última não, mas numa das últimas cenas do filme. E a forma como é revelada é simplesmente sensacional. E o que acontece? A irmã da Ana aparece o filme inteiro, e ela fica o filme inteiro ao lado da Ana, e as pessoas conversam com ela, entre aspas, conversam com a Ana, parece que estão conversando com as duas, e foi isso que eu achei interessante de reassistir o filme, porque o filme não tem buraco nenhum. Ele é sensacional, porque a primeira vez que você assiste você não percebe, mas a segunda vez você vê que sempre que tá, por exemplo, o pai e as duas irmãs,
o pai só olha pra Ana, ele não olha pra outra irmã, porque no final ela não tá ali, ela não existe, entendeu? Os diálogos nunca se direcionam a ela nunca faz parte do contexto da história, nunca aparece conversando com alguém. Quando ela aparece conversando com o pai dela, na verdade, o pai dela não fala nada e finge que ela não tá ali, porque na verdade ela não está ali, é só a irmã vendo ela. Então, é assim, o filme é realmente muito fechadinho, ele é muito perfeito. Porque às vezes a gente tem a impressão de quando assiste um filme de terror que eles resolvem o final lá quando estão gravando e que vai ser aquilo ali mesmo e ignoram o resto do enredo, né? Existem filmes que infelizmente isso acontece, mas não é o caso no Mistérios das Duas Irmãs. Mistério das Duas Irmãs eu achei perfeito. E reassistir ele foi uma experiência muito legal. Então, assim, eu não sei se você gosta desse tipo de filme ou se você já assistiu há muito tempo, até porque é um filme de 2009. Mas se você, independente da categoria que você se encaixe, eu aconselho que você assista ao filme. Procure ele aí para assistir na sua cidade, vá numa videolocadora, porque infelizmente não tem na Netflix, não tem no Amazon Prime, não tem em lugar nenhum. Ele tem no YouTube, se você quiser comprar, acho que é R$4,99, alguma coisa assim. Dá pra comprar ele pra assistir, mas é a única forma que você vai ter pra assistir, além de conseguir passando na TV, que foi o meu caso. Eu vi que ia passar na Paramount e aí eu gravei o filme e assisti ontem, por isso que eu consegui. Então, aproveite esse momento para ter uma nostalgia, procure uma videolocadora na sua cidade, veja se eles têm veja se eles têm o filme e assista. E reassista de novo, porque se você já assistiu, porque vale a pena ter esse outro olhar em cima da história, sabendo do final. Apesar de perder um pouco a graça, você fica ansioso pra ver o que vai acontecer. Eu fiquei, pelo menos. Até porque eu não lembrava de muita coisa. E então vale a pena reassistir. E é isso. Essa é a minha dica de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Fui!